E hoje a nossa conexão é com o olhar de Nina Campos, palhaça, designer para relações, ex-publicitária, com muita história para contar para gente. E o que eu fiquei aqui encafifada, como ela é uma palhaça maravilhosa, como é que a palhaça entrou na vida dela, em que momento desafiador isso aconteceu para ela. Bem-vinda, Nina. Muito obrigada, Prazer. Patrícia. Um prazer, uma alegria estar aqui, muito Minha gostoso. também. Pois é, a palhaça entrou na minha vida sem querer, como se isso existisse, né? Ah, Mas foi uma amiga minha que foi me convidando para ir num espetáculo. Eu nunca ia. 6 meses de convite, um dia ela assim falou: hoje você vai comigo. E aí a gente foi. E esse espetáculo chamava-se Jogando no Quintal, super legal, super divertido, e eu fiquei encantada. E eu era publicitária mesmo na época, eu trabalhava muito, 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 tinha o desafio de dirigir uma agência de propaganda, era muito pesado. você começou muito nova, né, nessa área. Comecei nova e foi muito rápido, enfim, eu realmente trabalhava demais, 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 e eu já sabia até que eu não queria ser publicitária nessa época, mas não é que eu fui e falei, agora eu quero ser palhaça. Não foi Aham. assim, né? Tão radical. Foi simplesmente que eu falei, nossa, que delícia isso, eu quero brincar disso. E aí eu me inscrevi no curso, né, de um dos palhaços do Jogando no Quintal, que era o Márcio Balas, e aí comecei a fazer essa aula. E aí essa aula foi me transformando. Aí sim, eu fui, né, vivendo aquela história do palhaço, mas foi uma longa transformação, Aham. sabe? Assim, mas foi um momento importante, porque era um momento em que, de repente, eu relaxava, né, que eu respirava, e me ajudou a lidar com o desafio que eu estava vivendo na época. Ah, você estava me contando que começou a vir um incômodo de você estar naquela época trabalhando como publicitária Sim. e que você começou a ir pela meditação, não foi isso? Ah, Foi assim, eu era publicitária, então essa era a minha profissão, super dedicada, mas teve mesmo esse momento de começar a meditar, começar assim a me autocentrar, aham. talvez, ou autoconhecer mais profundamente. E eu comecei realmente a questionar, né? O que que eu estou fazendo aqui na publicidade? O que eu estou fazendo? Qual que, né, é a essência final do que eu estou fazendo? E começou a me incomodar. Aí eu falei, eu acho que eu não quero mais trabalhar com isso, né? Porque tinha um ponto, no fundo, de contar para as pessoas, né? Você precisa ter isso para ser algo, Ah, que é uma coisa que eu não acredito. Não comecei a não sim, acreditar, comecei a sim. perceber, né, nesse momento que eu comecei a parar e pensar o que eu estava fazendo da vida. E aí, realmente, eu falei, bom, então acho que eu não quero mais trabalhar com isso, mas ainda não sabia o que eu ia fazer. E quando você viu a palhaçaria, de certa forma, você viu o oposto, né? Você precisa ser ao invés de ter, né? É interessante isso, porque eu não processei nessa Ah, hora, sim, né? É claro, isso, mas claro. eu acho que o oposto me Mas você atraiu, entrou né? de alguma forma em contato com isso, com o ser, né? Com outro lugar, porque é É. isso, né? O palhaço vai trabalhar na essência do seu estado presente, né? E daquilo que você é, e do que você tem, do que você pode trazer. Então, sim, né? Me atraiu, mas eu ainda não tinha elaborado tudo isso, não. Aham. Só achei legal, só achei divertido. Eu sempre gostei de brincar, de jogar a vida inteira, sabe? Assim, eu sou a pessoa que pode me chamar Pra brincar para brincar que eu no play. vou, né? Direto. Então foi isso que me atraiu na hora. Mas sim, depois eu fui percebendo, falei, é por isso que me atraiu, ou como isso é importante, como isso é interessante, né? E tem, assim, agora eu tô pensando aqui, existe algum preconceito, você percebeu nessa sua trajetória como palhaça? Preconceito de dizer que é palhaça e a pessoa não entender, como assim palhaça? Existe muito. Ah, então fala um pouquinho Em hotel. Não, disso. um dos mais divertidos foi uma vez que eu fui num laboratório fazer um exame, começou a demorar muito, muito, muito. E era na pandemia, eu tava tensa. Aí eu falava pra mulher, por favor, né, vai demorar muito, como é que é isso? Enfim, na hora que foi minha vez, ela me deu a ficha pra preencher, É. e aí colocou profissão palhaça. Ela achou que eu tava, tipo, reclamando, eu sou uma palhaça de estar aqui te esperando esse tempo todo. Aí ela falou, e ela pegou e falou assim, será que você pode preencher outra ficha? Eu falei, mas eu acabei de preencher. Não, eu entendo que você ficou chateada de ficar aqui esperando tanto tempo, mas é que eu não posso deixar a palhaça. Eu falei,
Mas eu sou palhaça profissional. Essa foi a vez mais divertida, E assim. ela, como é que reagiu? Aí ela ficou surpresa, e daí ela ficou também relaxou, porque ela achou que, né, eu tava dando ali uma bronca Sim, velada, né? sim, Falei, sim. não, é que é isso mesmo. Então essa foi a vez divertida que houve esse preconceito. Mas ainda tem, em muitos sentidos, assim, porque todo esse ambiente, esse universo do palhaço, ele tá colocado na sociedade como uma coisa infantil, É, como uma coisa, né, o lúdico, né? Eu não é, tenho tempo para isso é meio ridículo. é, Ai, é. meio, nossa, a pessoa tá fazendo palhaço, que é isso, Ou de né? um cara ferrado, né? Tem um, Também, bom, aí já sim, vai todo o âmbito é. dos artistas, né? Que é um artista hoje, essa desvalorização da cultura e da arte. Então, vai junto, só que Ou dentro a dos artistas. tristeza, né? Tem uma coisa também do palhaço triste. Não tô falando assim coisas que me vêm, assim, que eu já escutei, Tem o palhaço né? triste também, né? Que também é um arquétipo, uma simbologia que está Uhum, presente, né? Mas eu acho que essa é a que menos pega. Pega mesmo é o palhaço o ridículo e o infantil, né? tá. Então, sim, tem isso, né? E eu tenho um trabalho, né, de contar para as pessoas que isso, que apesar dele estar nesse lugar hoje, essa função do palhaço é uma função arquetípica, era uma função muito importante na sociedade. Ajudava a gente a lembrar, né, o que, que era essa figura, porque ela está na sociedade há muito tempo. Hoje, né, ou vamos dizer de uns séculos para cá, essa figura do nariz vermelho. Não dá para fazer nem 2 séculos, menos tempo. Mas era uma função, né, de lembrar a gente na sociedade da nossa imperfeição. Uhum. Né? Então, assim, mantia a gente com os pés no chão. Essa coisa que você é perfeita, poderosa, Tipo hoje em né? dia, né? É, perfeita, poderosa, não pode errar. Né? A tensão de você viver uma vida achando que você não pode errar, né? A tensão de você não se permitir, Sim. não arriscar. Existia uma figura que falou, vem cá, dá para ser as duas coisas, né? Você sabe que você usou uma palavra que eu acho perigosa, você não Qual? tem como saber, né? Mas eu pensei, não é o oposto, né? Do palhaço ser o oposto, porque aí é o medo que a gente tem. Aham. Ah, então, se eu for fazer um curso de palhaço, eu vou largar tudo e vai Não, de ser o meu jeito nenhum. oposto, né? Sim. É um sentido de permissão, de espaço, É. sabe? Espaço de respiro, espaço de prazer. E às vezes a gente tem medo desse lugar. Às Aham. vezes não, muitas vezes. É, quando eu falei, foi mais no sentido do olhar, assim, você trabalhava com o olhar de convencer os outros na publicidade que era Isso, preciso ter para ser alguém. E o isso. palhaço te traz um outro Que é o lugar. Olha, oposto, né? Mas aí eu fiquei sim, pensando, né? mas Falei, também é ah, importante ter, né? Assim, tudo junto, né? exatamente, Não esquecer exatamente. de ser, né? Que é o Exatamente, principal. exatamente. Então, assim, o lugar é um lugar ruim do palhaço hoje, né? E eu acho que e esse é um desafio mostrar, falar assim, olha, não precisa ser ruim. Claro, tem um monte de gente que tem lembranças ou tem carinho ou adora palhaço, Aham. mas eu diria que eu vivo muito esse preconceito por causa do universo que eu escolhi trabalhar, porque eu escolhi trabalhar nas Nas empresas, né? empresas. Eu escolhi trabalhar no mundo Outro corporativo, desafio. né? Então, ali as pessoas falam, mas será, né? Às vezes eu combino tudo com o cliente, ela fala assim, mas você vai vir de palhaça mesmo, né? Mas eu vou de palhaça, né? Faz parte. Tem muito medo. Ah, mas e o CEO, né? Assim, aí tem um medo de que a liderança não vai gostar. Mas qual que era o arquétipo do palhaço, dentro dos arquétipos, das Sim, várias fases sim. do palhaço, qual é um palhaço que todo mundo conhece? É o bobo da corte, né? E o rei sábio tinha o seu bobo da corte. Uhum. Porque ele sabe que quanto mais rei ele é, menos as pessoas vão falar o que elas pensam, menos elas estão Verdade. presentes, sinceras e honestas. Então o rei tinha uma figura para dizer o que tinha que ser dito. Aham. O rei da empresa, né, o CEO, eu sempre falo, cadê seu bobo da corte? Você Aham. tem a pessoa que realmente vai mandar a real, né, para Interessante. você e vai dizer o que deveria, ou você cresceu ouvindo como você é incrível, como tudo que você faz é incrível. Tem um perigo, tem um risco Sim. enorme. Então, assim, um CEO sábio, né, ou uma CEO sábia, é aquela que tem o seu bobo da corte junto, né? Sim, sim. E a gente tá aqui até por causa da Momô, né? Essa amiga em comum Outra maravilhosa. palhaça. E aí a gente teve uma época que a gente falava, nossa, a gente quer criar o departamento do bobo da corte nas empresas. Ai, que fofo. Ele é muito necessário. E é super. Funciona, né? Funciona. Sabe por que que funciona? Porque todo mundo
sabe, conhece e sente saudade desse lugar em que você está mais inteiro. Você gosta desse lugar em que você está bem, em que há paz, em que Sim, há que relaxa, tranquilidade, né? que relaxa, Uhum. em que o riso deixa você tranquila com a sua vida, né? Você se aceita. Então dá muito certo a gente falar, vem aqui passear por aqui, É, né? é. Nesse lugar. Mesmo, Patrícia, assim, nos ambientes mais tensos ou mais duros, ou, né, assim, a empresa a gente já tem essa coisa, formais, sempre dá certo. Sempre dá certo. Não tem você, não vai funcionar aqui por causa do perfil dessa empresa, da cultura dessa empresa, do perfil do público. Porque, sabe uma outra coisa que Ah, acontece? Fala assim, mas eles são todos engenheiros. ah. Aí fala, ótimo, Mas os não são humanos, não, né? engenheiros, TI, pessoas da área de finanças. Então, fala assim, não, é que eles não são de humanas, né? Então a gente se compartimentaliza, a gente Sim. coloca numa caixinha, né? E às vezes não são os engenheiros que estão se colocando, é quem está olhando para É, eles. E funciona para todo mundo. É o ser humano que está ali que eu vou buscar, sabe? Que é o que a gente está precisando, né? sim. E a gente está vendo que o mundo está muito doente, né? Assim, e as empresas devem retratar bastante isso, né? Você deve ver muita questão de saúde mental dentro das empresas. E acredito que você deve ser chamada até para trabalhar em cima dessas questões, né, Nina? Sim, vamos pensar. Você começou, o mundo está muito doente, tá demais. Uhum, Tá triste demais. sim, Né? A gente está doente e o Brasil está pior que o mundo, no sentido que a gente é o campeão de de ansiedade, ansiedade. campeão mundial de ansiedade. É. A gente é o segundo no mundo em De- burnout, né? e depressão também é bem Segundo no forte. mundo, acho que em depressão, segundo na É. América Latina, tenho certeza que é em Ai, gente, que... depressão. Então, a gente está numa situação muito incômoda, né? No sentido de não saber lidar com o nosso mundo interno. A gente não sabe. Né? Então, está acontecendo algo dentro de mim, eu não sei como lidar, a gente está se medicalizando violentamente, e aí aqui não é uma crítica aos remédios que podem ajudar a gente a cuidar da nossa Sim, saúde claro. mental, mas ao excesso de Aham. A medicalização, banalização. a dificuldade de passar pelos sofrimentos, passar pelas frustrações, entender que a vida é isso também, a vida é uma Uhum. alegria maravilhosa, é um lugar bom, e a vida está difícil, a vida tem as suas dificuldades, a gente tem Sim. que enfrentá-las. Então tem isso, o mundo está assim. E sim, como você falou, a empresa ela reflete esse lugar, né? Ela é parte dessa engrenagem, parte desse sistema. E aí tem as questões específicas de saúde mental. Como eu trabalho com o Francisco, ele é psicólogo e psicanalista, né? Então a gente tem também Bacana. a capacidade de atender essas questões que vão acontecendo nas equipes, nas relações, né? E mesmo, né, com essa a questão de ser assim, digamos, mais séria, né, tem o lugar do palhaço. Porque o palhaço é aquele que pode dizer, gente, mas a gente tem uma dor de barriga, a gente fala para todo mundo que vai no gastro. Você tem uma crise de pânico, você não pode falar que você está indo no psiquiatra, no psicólogo, no psicanalista. Aham. O palhaço pode falar isso, e é isso que a gente está querendo falar. Assim, você também não está bem da mente, né? Uhum. Por que é tão natural cuidar do corpo e não é natural cuidar da mente? Sim. Acho que essa é um lugar é o lugar que eu represento nesse trabalho, né? De ter aproximação com isso. A gente fez, Patrícia, durante a pandemia, 2 anos, a Semana da Cultura Psi. E a Semana da Cultura Psi é uma ideia do Francisco que é conhecer a mente através da arte. Né? Ah, Então, é essa sim. coisa que a gente faz no nosso trabalho, é isso. Ele traz o conhecimento da mente e eu trago a arte para a gente se aproximar. E a Semana da Cultura Psi era essa ideia. Vamos usar uma das coisas mais gostosas, mais maravilhosas, mais encantadoras, inspiradoras, que é a arte, para falar disso, que é o mundo interno, para a gente ter menos medo disso, Aham. sabe? Então, acho que é um pouco essa ideia, né? Essa visão que a gente tem E do deve trabalho. ser muito interessante para quem está participando desses workshops que vocês dão. é, Nossa, fulano também está numa situação. Nossa, ciclano também tem. Porque existe muito essa questão da pessoa achar que é só com ela, né? Ainda mais dentro de uma empresa. Como é que eu vou falar isso dentro de uma empresa? E de repente ver outros assim? Quem está dentro de uma empresa e está sofrendo, né, está numa situação pior, no sentido de que a todo sofrimento acrescenta-se o medo de, se eu falar sobre isso, posso ser
demitido, que seria uma Uhum. retaliação máxima, né? Ah, você Uhum. não tem mais capacidade, ou vou ter algum tipo de retaliação, você deixar de Uhum. lado num projeto, numa promoção, Sim. né? Vão desconfiar da minha Ou vai ser competência. rotulado de alguma forma. Vou ser rotulada, vão desconfiar da minha competência. Então, pesa, né, bastante essa coisa. Então, realmente, a gente poder trazer isso, e as empresas estão trazendo, né? Eu tenho isso da experiência do meu trabalho, a gente trabalha bastante para muitas empresas, então, assim, elas estão de olho nisso, mas mais do que isso, tem um movimento mundial de todos os países, do qual o Brasil também faz parte, para a gente cuidar da saúde mental. Porque é Que assim, bom. Patrícia, houve uma época, pensando nesse mundo produtivo, né, desse sistema que a gente vive, capitalista, em que o que você precisava preservar era o corpo. Então, uma época em que a gente começou a cuidar do corpo Não é dentro do verdade? trabalho. Você não pode sair do trabalho e o seu corpo sair pior do que entrou, Uhum. né? Então, temos os EPIs, a gente tem os combinados. Então, olha, vai trabalhar 8 horas por dia, tem que pagar hora extra, você vai ter férias. Faz 1919, né, 6 anos, 106 anos apenas que a gente combinou de trabalhar 8 horas por dia, que isso virou lei pela Organização Internacional do Nossa, Trabalho. 106 anos é muito pouco é tempo. muito pouco. Trabalhava-se 16 horas por dia nas fábricas e você morria de trabalhar. E aí, morria, morreu, troca. Né? Nossa. Então, tudo isso que a gente conhece, de que a gente precisa, né, ter um trabalho decente, respeitador do ser humano, é muito recente. Hoje, a gente não está só olhando para a preocupação com o corpo, é a mente, né? O que Uhum. faz a produção hoje? O que é, onde tem mais valor? No que a gente cria, no que a gente pensa, nas inovações na tecnologia. Então a gente precisa preservar a mente, porque agora a gente começou a entender, né? Demorou também, com essas coisas demoram. Sim, Acho que a jornada de muito. 8 horas de trabalho demorou 40 anos para ser aprovada, Nossa, Patrícia. é. Então, está demorando. Era para ter entrado em vigor agora em maio a NR1, não, a NR1 é uma norma que já existe, mas uma revisão da norma que fala da saúde mental, de como a empresa tem que ajudar a preservar isso Aham. também, né? E aí houve assim um desespero. Ah, meu Deus, agora eu vou ter que cuidar da saúde mental. Houve uma confusão, um Uhum. desespero. O governo despreparado adiou-se por mais um ano. É ruim adiar mais um ano, mas quando eu penso que demorou 40 Mas já anos está no para trilho, né? Já está no já trilho. está no trilho. E as empresas que estão ligadas, elas não estão esperando a norma. Elas já estão vendo também as pessoas com essas dificuldades. Elas já estão vendo a ansiedade que não deixa o pessoal trabalhar, produzir direito. Então, vamos cuidar disso já, né? Então, são coisas interessantes, assim. Eu É. acho que é um movimento positivo, assim, muito necessário. E você tem visto muito nas empresas que você vai essa questão de ter 8 horas de trabalho, mas a pessoa acaba ficando lá 12, 14, porque entende que vai ser melhor vista, que vai ser mais bem conceituada como profissional, que está dando mais o tempo dela para a empresa. Tô Você dando chega a ver isso? sangue. Tô dando sangue, Isso, literalmente. eu chego a ver, não, isso existe demais, né? Ainda existe essa cultura, o seu chefe está lá, já deu o seu horário, mas você não vai embora. Para o chefe não te ver indo embora. Porque assim, vai que, né, eu saio e vão achar que eu tô trabalhando menos, mesmo que você tá indo fazer alguma coisa importante, né, necessária. De novo, a gente não entende que a nossa vida para além do trabalho, ela é Sim. necessária, ela desatura, ela nos faz melhores, mais criativos, ela retorna, inclusive, para o Aham. trabalho. Não, você tem que estar aqui fazendo a história, fazendo o seu... Então, existe isso. Existem os chefes que vão mandar e-mail, mensagem às 3 da manhã, os WhatsApps, isso é um inferno, isso assim, Nossa. eu tenho muitos clientes que proíbem, né, isso vai dar até compliance, então assim, não pode mais fazer esse tipo Uhum. de coisa, né, é um tipo de assédio. Agora, eu vou te falar, Patrícia, quando eu trabalhava como publicitária, Aham. eu peguei uma vez um desafio que eu adorei, e eu chegava às 7 da manhã e saía às 2. Eu fui essa pessoa que Aham. queria, que gostava, que não dava para ir para casa porque eu quero terminar tudo. Eu fiquei doente de tanto trabalhar e Ficou. não havia alguém para me dizer assim: não, você tem que ir embora. Você tem Mas que ir será que embora. se tivesse você ia. Tenho. Até não, eu também Será? ia ficar. Não é? Pois é. Exatamente. Então, assim, às vezes não é só porque você quer. Eu ficava sozinha, tá? Não segurava Aham, ninguém. aham, entendi. Mas eu ficava. Então, qual é a percepção que a gente tem? Qual a relação que a gente tem com o trabalho? Tudo isso precisa ser
colocado na balança, né? Então eu já fui essa pessoa. E aí eu tenho dificuldade, né, em dizer todo mundo é assim, ou generalizar num sentido até de condenar, porque é isso, às vezes a gente está desavisado na Sim, vida. sim, sim. E será que não é o caso das empresas terem uma supervisão maior? Tipo, ó, já deu teu horário, vai embora. Eu acho que isso não acontece também, né? Não, então, é necessário e vai É. passar, a revisão da norma vai fazer com que isso seja obrigatório. Por quê? Porque a empresa não pode permitir, não pode acrescentar riscos psicossociais. Uhum. E isso é um risco. É. Então, uma empresa séria e que está preocupada com isso vai falar assim, bom, o que pode piorar do ponto de vista do trabalho, do que a gente está fazendo com os nossos colaboradores, o que pode piorar a saúde mental? É a pessoa ficar mais horas do que ela Aham. deveria. Então, gente, aqui não pode ir embora. Se quiser, vai trabalhar em casa escondido. Vai ter o louco que vai levar o trabalho para Vai casa. vai ter, Vai. né? Então, assim, é um grande sistema para a gente Sim, repensar, né? sim. Como a gente se relaciona com o trabalho. É bem complexo, E o mas que possível. você diria, diante de toda a sua experiência, o que que você diria para uma pessoa que está passando por isso, assim, que se sente pressionada, ela mesma se pressiona, ou se sente pressionada pela vida, como palhaça ou como Nina, palhaça Consuelo, né? É, O que que você diria para essa pessoa que não está conseguindo enxergar os próprios limites ou não consegue dar os limites? Patrícia, eu acho que eu só teria como contar para ela as experiências que eu tive, e são as experiências que eu trago hoje, Uhum, né? Então, o cuidado de si, né, é muito importante. Então, eu fui fazer terapia, eu medito, né? No que a meditação é importante? Ela dessatura. Eu já falei essa palavra e isso é muito necessário para o uhum. psiquismo. Dessaturar. Quando eu estou saturada, eu não enxergo os Não, caminhos. não dá. Eu não enxergo para onde eu vou, não enxergo como melhorar. O mundo me oprime e eu falo, não vai dar nada certo, né? Então, ela ajuda, mas a análise vai ajudar mais ainda, Sim. né? Você vai mais profundo. E uma palavra que a gente usa muito no trabalho é micropassos. De De pouquinho, pouquinho em esse pouquinho. cuidado de si. Então, é um pouquinho de descanso, um pouquinho de arte, um pouquinho de natureza, um pouquinho de Sim. eh, lazer ativo, que a gente chama, que é o lazer que exige a tua presença. Scrollar a tela, nossa. Porque a gente tem esse tempo. É. Se você vê o quanto você gasta no celular, você tem esses Tem, pouquinhos tem, no tem, seu tem. dia, né? Só que a gente não faz. Não faz. Então, o nosso trabalho chama relações simplificadas. Por Ah, quê? Porque tem uma simplificação, tem como simplificar isso aí. A questão é que a gente não faz, a gente não vai colocando em prática, aham. né? Então, essa angústia diante do trabalho, essa dúvida do que você está fazendo, do caminho, ela precisa de tempo de reflexão, ela precisa de um olhar atento, de um cuidado e de micropassos no mais ludens, Doses Patrícia. homeopáticas de coisas boas fora do Doses trabalho, né? homeopáticas de coisas boas, porque eu não tenho saída nenhuma para dar para as pessoas no sentido da velocidade do mundo, Uhum. da quantidade de coisa que a gente faz. Eu também sou assolada, não é que eu virei palhaço minha vida. Nós também estamos mergulhados Não, nesse eu tenho uma universo, né? empresa, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho um filho para criar, então tem muita coisa na Sim. nossa vida, né? Você tem que fazer suas redes sociais, é É, uma loucura, é. mas eu pratico um pouquinho de cada coisa por dia. Antes de eu ter filho, eu meditava 1 hora, assim, 4, 5 vezes por semana. Agora 15 minutos. Se eu bater os 20, eu me dou estrelinha. E no mínimo 10 minutos. Sim. E ficar em paz com isso. É. Isso é o que cabe na minha vida hoje, Agora. né? É. Então, eu acho que é um caminho de, assim, a autocobrança, imagina. E se eu entrego uma fórmula, a pessoa põe mais uma, agora eu tenho que fazer mais Sim, isso, sim. né? Então, a nossa amiga Momô, né? Ela me ensina o Jin Shinjitsu. Então, o Aham. cuidado com as posições, eu faço, tô conversando, tô lá fazendo Ah, reunião, eu fazendo também. as posições que ela me ensina, né? Então, é um pouquinho, é esse cuidado constante consigo, assim, Uma atenção constante em você, né? uma atenção. É. Eu tenho um grande
mestre, assim, que falava atenção sem tensão. Será que a gente consegue? Tira o A, né? Que fica tensão. Então, Atenção sem tensão. Então, é uma atenção pra gente, com micropassos, né? sim. De coisas que estão desse universo que eu chamo de ludens, Uhum. que é o universo lúdico, mas esse é um jeito que eu achei de espantar menos as pessoas, porque o universo lúdico as pessoas falam, não tenho tempo para brincar, né? Tá, então no universo ludens tem coisas como a natureza, a arte, a brincadeira, um pouquinho de cada coisa. Aham. Mas eu acrescentaria o básico, tá? Comer bem, dormir bem, fazer exercício Sim, físico. sim, Ai, sim, não tem sim, saúde sim. mental que vá resistir, Não. né? E é difícil, é difícil. Um dia de cansaço, eu sempre tenho vontade de jantar pizza. Sempre, sempre, sempre. E pegar um atalho, Eu né? quero me dar um prêmio, eu mereço depois. Ontem foi um dia assim que nossa, eu Mas sambei pra isso é não... uma questão de visão, assim. Hoje eu tô com a palavra questão na cabeça, eu já falei sei Diga, lá diga. quantas vezes. Eu vi uma nutricionista falando, a gente pensa, hoje eu vou me dar um prêmio, eu vou comer um doce, eu vou comer... E se você pensar que o prêmio é você justamente comer algo que seja saudável para você, entendeu? É porque a gente vem Não, então, mas mergulhado é porque nessas tem, ideias. tem outras coisas para além Porque tem a da dopamina, né? visa. Tem um Então, açuquinha, tem muitas coisas que estão em jogo, muitas porque coisas. se fosse fácil essa transformação, e acho que essa é uma notícia que a gente traz também, né? A gente fica lidando muito com aquilo que está na nossa consciência. E, É. Patrícia, a consciência não manda em nada. Não, não. Ou a gente Exatamente. aprende a lidar com o inconsciente, né? Com aquilo na gente que repete, né? Com aquilo na gente que vai levar a gente por outros caminhos que de repente não é o que a consciência quer. É essa parte que é difícil, né? Você chegar num dia e não se premiar, porque senão seria fácil mudar. Né? Essas mudanças daquilo que repete na gente, né? E isso é muito importante na questão da saúde mental. Não é uma questão da gente decidir. Tem as questões inconscientes que estão envolvidas. A cobrança para você estar bem hoje é violenta, né? Uma cobrança assim, social muito grande, que pode vir desde assim, até das pessoas que trabalham com saúde e bem-estar. Não, é que você não está conseguindo, você não está pensando positivo. Isso aí é um Positividade af. tóxica, É um né? af na nossa vida. E tá deixando as pessoas, né, mais doentes ainda, né, mentalmente. Então, acho que tem isso também. Eu acho que isso é o bacana do trabalho que eu conheci com o Francisco, porque ele é psicanalista. E é um trabalho que vai inserir o inconsciente no dia a dia, né? Como é que a gente cuida disso? Eu imagino como você vai sempre como palhaça Consuelo. E eu imagino como você se trabalha enquanto você está trabalhando com os outros também. Digo, você com Nina. É Você gigante. se vê, né, também. Eu me trabalho, e eu me trabalho, inclusive, de entender que eu estou me trabalhando, ou que isso é um trabalho. Assim, é um pouco confuso, mas eu sou capaz de lembrar vários exemplos de coisas, né, que eu aprendo a melhorar por estar naquele estado ou por ter essa função, né? Mas é eterno, é muito grande. E claro, eu acho que eu não cheguei no palhaço à toa, né? Eu acho que era o que eu precisava. Era o antídoto para os meus condicionamentos mais arraigados, né? Para o excesso de... era planejamento estratégico, era isso que eu fazia. E aí eu não falei assim, não vou jogar fora o planejamento estratégico, mas o excesso de... Conhecer o improviso. Então, tem uma tensão, né? Um excesso de tensão, um excesso de... eu gosto de falar assim, de rigidez, né? Porque o palhaço tem um rigor. O palhaço, a gente acha que faz qualquer coisa, de Não. jeito nenhum. Né? Assim como a arte, né? Não é? Tem um rigor ali no artista, no coisa, mas não tem uma rigidez, sabe? Assim, então não pode, é o contrário. Pode. Tudo vira material, né? Então, isso é o meu trabalho. Esse é o trabalho sobre mim. E aí as pessoas gostam muito, né? Sempre falam, obrigado, você, o palhaço. Eu falo, olha, eu que agradeço, porque é uma via de duas mãos sempre. Sempre. Se dá certo, né? Como eu e a Momô, a gente, né, trabalhando juntos, a gente sempre fala. Se hoje foi bom, é porque a gente trouxe algo, mas vocês caminharam até nós. Sim, que Essa é a lindo. beleza da história.
E Nina, me diz aí, fala um pouquinho da tua Relações Simplificadas, do seu trabalho junto com ele também, Sim, né? com o Com o Francisco, Francisco. é. É um canal no YouTube que vocês têm? A gente tem uma consultoria, né? Aham. Essa consultoria trabalha nas empresas, a gente desenvolve projetos, né? O tal do designer para relações, né? Aham. Então, a gente tem questões, né? Para a gente hoje uma questão muito bacana é a segurança psicológica, né? Você ter um ambiente psicologicamente seguro. Então, todo mundo já sabe, legal, é bom. Como faz? Qual desenho para essa equipe ou para essa empresa, para a cultura dessa empresa se Aham. transformar? Então, a gente faz esses desenhos, né? Bacana. E o canal no YouTube, né, digamos, é o nosso outro lado, é a Aham. gente das 11 à meia-noite. Ah, Eu ainda trabalho muito, ah, mas é isso, é a gente colocar o nosso conteúdo no mundo, porque chegou uma hora que a gente falou, não dá para ficar só na empresa, a gente quer que isso chegue para mais expanda, pessoas, sim. que expanda. Então a gente tem hoje 300 vídeos. Ah, que bacana. Metade é muito voltada à saúde mental, tem vídeo sobre ansiedade, medo, estresse, luto, burnout, sabe? Informações que as pessoas às vezes não têm, né? Ele tá para além dessa informação básica. O que é a ansiedade? Tá lá, né? Um vídeo sobre ansiedade bem interessante. E a outra metade é para trabalhar melhor juntos, porque esse sofrimento de não conseguir fazer uma conversa difícil, né? Sabe, as dificuldades de conversa, de relação, Ainda mais hoje no né? mundo do cancelamento, qualquer coisa você não pode falar nada. Nossa. O cancelamento, a questão dos assédios. Então, agora eu Sim, começo a ficar com isso. medo. Que é assédio, que não é assédio. Quem entende É. o que é. Então, você sempre tem um líder que precisa cobrar de alguém. Mas será que se alguém dá conta? Ou será que como que eu cobro direito? Como que eu cobro, né? Porque houve as lideranças tóxicas. Eu falo, tem as lideranças tóxicas, tem os Tem. liderados tóxicos, tudo isso. Então, a gente tem esses vídeos, sabe? Que são bem úteis para as pessoas. Nossa, que trabalho super importante. E você não deve ter ideia da quantidade de pessoas que são afetadas positivamente por esses vídeos. Eu não tenho, eu tenho essa difícil de esperança, ter, mas né? você sabe que quarta-feira a gente foi num evento? Mas com certeza chega muito. Patrícia, uma pessoa foi assistir a palestra no evento e ela é da primeira cliente que contratou a gente nesse projeto, né? No primeiro de todos, era um hospital. E ela falou, olha, você mudou a vida da minha UTI, UTI gente. pediátrica, e uma enfermeira particularmente, ela até hoje repete, aquele treinamento mudou minha vida. Eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Eu fiquei mas muito pra feliz. ficar. É bom saber isso, sabe? E eu acho que essa também é o motivo da mudança toda que eu fiz. Eu queria ter essa utilidade aí para as pessoas, sabe? Eu queria que elas pudessem, de repente, né, poder viver coisas que hoje vivo, mais tranquilidade, mais autoconhecimento. Queria levar isso para mais Que é o que pessoas. você falou, quanto mais autoconhecimento, mais a gente acessa esse lugar que mesmo a gente não gostando de algumas coisas, a gente tá mais no nosso lugar, a gente tá mais num estado de relaxamento, por ser quem a gente é, né? Então, vamos lá. A gente é imperfeito, esse é o palhaço. Exatamente. A gente tem, então você é um ser humano que tem amor, alegria, beleza dentro de você e tem inveja, tem ciúmes, tem tudo, né? Então ser capaz de olhar para isso, trabalhar isso, elaborar, aceitar, né? Fazer algo bom com o teu ciúme, com a tua inveja. Porque a questão, assim, sentir, a gente vai sentir, né? Sim. Tem gente que vai atuar nisso e vai ser terrível. Tem gente que vai elaborar, vai produzir, vai talvez criar, né? Vai se entender, porque de repente sentiu algo assim difícil. E outro dia eu ouvi uma coisa tão bonita assim, nós somos um sol, né? Todo mundo tem o seu brilho. E o sol, ele tá sempre aí, mesmo que esteja tempestade, nuvem, ele tá lá atrás. Mas a tempestade vai passar, a nuvem vai passar e ele vai reaparecer, né? Então, é bonito de ver isso. E o bonito ver vocês levando essa luz para as pessoas, contribuindo então, dessa forma. É bom, é bom. Gente, nosso isso, tempo querida. acabou, eu amei. Eu também, viu? Muito Ficaria bom. horas aqui a gente Que papeando. venham outros encontros. Tomara, mas muito obrigada pelo convite, Patrícia. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada e parabéns pelo seu. Sucesso Adorei. sempre. Siga conectando os olhares. Ai, obrigada. Obrigada a você, obrigada a vocês. Tchau, tchau, obrigada.